Os 7 selos do Apocalipse revisam a mesma história das 7 igrejas. E os selos descrevem a experiência da igreja ao longo dos séculos, começando com os famosos 4 cavaleiros do livro de Apocalipse. E esses 4 cavaleiros do livro de Apocalipse retratam o avanço do evangelho e também as consequências terríveis de rejeitar esse mesmo evangelho. Sejam todos bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 5. O título desta quinta lição é Os 7 selos. No esboço dessa semana, daremos apenas uma breve explicação sobre cada um desses 6 primeiros selos, porque o 7º selo nós vamos estudar a próxima semana. Tudo bem? Então vamos ao primeiro selo, que está em Apocalipse capítulo 6, verso 1 e 2. Pegue sua Bíblia, vamos estudar juntos. E Apocalipse 6, 2 especificamente, diz que enquanto Cristo abre o primeiro selo, um cavalo branco entra em cena. Branco em Apocalipse sempre vai representar Jesus e também seu povo. Vocês podem conferir isso em Apocalipse 19, 11 até o verso 16. E o cavaleiro tem, diz a Bíblia, um arco que simboliza a conquista. E também tem uma coroa, que nesse caso simboliza a vitória. E o significado do cavaleiro branco representa a propagação do evangelho a todo mundo, começando no Pentecostes. Vamos ao segundo selo, Apocalipse 6, 3 e 4. Quando Cristo abre o segundo selo, diz a Bíblia que um cavalo vermelho aparece em cena. Vermelho é a cor do sangue. E o registro mostra que o evangelho sempre divide as pessoas e isto ocasiona muito sofrimento. Mas quando aceitamos a Cristo, nós temos paz, mas também podemos sofrer algum tipo de persecução, de sofrimento também. Mas uma coisa quero dizer nessa parte: a rejeição do evangelho sempre resulta na perda da paz verdadeira e a vida eterna. E por outro lado, como no Antigo Testamento acontecia, os inimigos do povo de Deus frequentemente se voltavam uns com os outros, tinham guerras uns com os outros. E na cena do segundo selo acontece a mesma coisa. Eles estão tendo também brigas entre eles, se voltam e perseguem um para com o outro. Vamos ao terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. As imagens do cavalo preto e seu cavaleiro apontam para o que aconteceria com aqueles que rejeitariam o evangelho. Nas escrituras, grão e pão simbolizam a palavra de Deus. Lucas 8, 11 confirma isto. A rejeição do evangelho resulta sempre em fome pela palavra de Deus, e que é semelhante também à fome espiritual que foi profetizada por o profeta Amós com respeito ao povo de Israel, de Amós capítulo 8, verso 11 até verso 13. E mesmo quando a palavra de Deus pode escassear, o Espírito Santo ainda está trabalhando entre o povo de Deus e a salvação ainda está disponível para todos aqueles que a desejam, que vençam esta promessa. Vamos agora ao quarto selo, Apocalipse 6, 7 e 8. Agora a Bíblia diz que o quarto selo é aberto e então um cavalo amarelo aparece na cena. E a cor amarela esverdeada simboliza um cadáver em descomposição terrível, não? E o nome do cavaleiro é Morte e é acompanhado pelo Hades, diz a Bíblia, que é o lugar onde estão os mortos. E eles estão autorizados, ou ele está autorizado para destruir as pessoas com espada até a 4ª parte da terra. Que terrível! E o cavalo pálido, transmite a ideia de fome espiritual e normalmente resulta isto em morte espiritual. No entanto, a boa notícia é que o poder da morte e do Hades realmente é limitado. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu na cruz e nós temos a vitória. E Deus tem a vitória sobre o inferno e a morte. Amém.
O quinto selo de Apocalipse 6, 9 até o verso 11. Aqui não aparece um cavalo. E o quinto selo descreve as almas daqueles que morreram como mártires por causa do Evangelho. Só para poder esclarecer, aqui a palavra alma na Bíblia denota o ser completo, não há separação. Gênesis capítulo 2, verso 7. E então agora João ouve os mártires clamando por vindicação, e isto contra aqueles que os perseguiram. Eles perguntam: até quando, Senhor? E Apocalipse capítulo 6, verso 10, aí está essa pergunta. E Deus responde no capítulo 7, esses santos martirizados, ele responde de duas maneiras. Primeiro, eles recebem, diz, as vestes brancas, que significa a justiça de Cristo Jesus. Este verso está no capítulo 6, verso 11 ainda. E o segundo assunto, segunda promessa, é que Deus promete a eles que irá vingar o sangue de seus servos, segundo o Apocalipse 19, 7, e eles devem esperar um pouco mais. E a pergunta é: quanto tempo eles têm que esperar e quanto tempo durará este assunto? E a resposta é um período profético de 1260 dias, o que significa 1260 anos. Apocalipse 12, 6 e 7. Agora, o sexto selo. Apocalipse capítulo 6, verso 12 até o verso 17. Aqui a abertura do sexto selo feito por Cristo e resulta em signos cósmicos como o escurecimento do sol e da lua, uma queda de meteoros, um desastroso terremoto e uma convulsão no céu. E esses signos cósmicos são lembretes preditos por Jesus em Apocalipse 24, 29 e 30. Você conhece isso? E que ocorreriam no final da tribulação da Idade Média. A cena conclui com uma pergunta retórica dos ímpios que estão aterrorizados. Apocalipse 6, 17 diz: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Em outras palavras, quem poderá suportar? Apocalipse 7 responde claramente a essa pergunta, e aí diz estas benditas palavras: aqueles que lavaram as suas vestes e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus por isso. Apocalipse 7, o verso 14. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Em primeiro lugar, devemos considerar os avisos e advertências com temor e também com tremor. Por quê? Porque são promessas reais e nós precisamos lavar todos os dias nossos pecados no sangue do Cordeiro. Em outras palavras, nós devemos aproximar de Deus e confiar no trono da graça de Deus para alcançar misericórdia. Nós devemos fazer isso todos os dias com humildade de coração, reconhecer nossas fraquezas e pedir a Deus por a intervenção dele para que nós possamos ser colocados em um lugar seguro. Só assim nós poderemos ser salvos, limpos e estar prontos para aquele grande dia da vinda de Jesus. Faça isso sempre e você vai ser feliz. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez muito obrigado por tua palavra. Te suplico, por favor, abençoa aqueles que decidem seriamente se preparar e colocarem estas advertências seriamente em sua vida. Abençoa, Senhor, a essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Lembre nosso lema: maná cada dia, cada manhã, é alimento para a vida. Que Deus os abençoe a todos. Amém.